Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de estudos cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao desafio 60 materiais em 60 dias, onde nós estamos aprendendo um material por dia. E se você ainda não escolheu seu material, entra lá na postagem fixa do Facebook, coloca nos comentários qual material que você quer ver nas próximas aulas. E hoje nós vamos aprender a configurar o material de couro no V-Ray 3.4. E você pode utilizar variação de cores utilizando essa mesma técnica para produzir outros tipos de couro. Então vamos abrir o SketchUp para poder começar as nossas configurações. Eu vou abrir o Frame Buffer para poder comparar a nossa cena. Olha lá. Eu já tenho aqui a textura aplicada, porém eu não tenho nenhuma propriedade. É importante também perceber que eu ainda não tenho nenhum mapeamento bump aqui, ok? Essa textura está simplesmente aplicada ao objeto e a gente consegue ter esse efeito. Para que a gente consiga criar o nosso material, vou fechar a visualização. E em seguida vou selecionar com conta-gotas o material na tela e abrir o Asset Editor para configurar suas propriedades. Ok, vamos lá, vamos habilitar a visualização do material e em seguida adicionar o V-Ray BRDF. É importante lembrar que nessa configuração eu vou carregar a minha textura diretamente da pasta e habilitar a visualização no SketchUp. Vamos voltar uma vez para poder configurar o nosso material, ok? Com a nossa textura já aplicada, vamos agora desabilitar o diffuse original do nosso material, clicando em deletar. Ok, como você pode perceber, a textura agora ficou um pouco maior. Vamos voltar no editor de materiais do SketchUp e reduzir esse tamanho para 0,07. Ok, já temos o mapeamento da nossa textura. Vamos voltar no editor de materiais. O que nós temos aqui é o seguinte, essa textura está aplicada ao material diffuse, mas nesse momento eu vou copiar essa textura e adicioná-la ao mapeamento bump. Vamos colar essa textura no local e depois eu vou colocar o tamanho 0 para poder começar as minhas configurações. Entenda que a minha ideia nesse momento não é ver o bump renderizado na minha imagem. Eu vou deixar ele habilitado aqui para não perder o mapeamento. Para visualizar o bump na tela, vamos clicar no slot e habilitar a sua visualização. Vamos voltar mais uma vez e agora vamos configurar o nosso material através do BRDF. A ideia aqui é o seguinte, eu quero poder ter um único material onde eu possa modificar a cor do diffuse e ter diversas cores para o couro. Vamos excluir o mapeamento diffuse clicando em Clear, ok. E em seguida vamos dar a cor para o nosso material. Eu vou colocar simplesmente o valor 2 e clicar OK. Perfeito, já temos a cor do nosso material aqui. Para configurar o reflexo do couro, nós vamos colocar ele 100% reflexivo e depois alterar a propriedade Glossiness para 0,7. Praticamente essa é a propriedade para configurar o couro. Vamos renderizar a nossa cena para poder ver o resultado até o momento. Vamos lá. Ok, com essa configuração nós já temos a propriedade do nosso material, olha só que legal. Agora nós vamos configurar uma pequena parte desse objeto para poder testar a propriedade Bump. Com essa etapa você vai conseguir criar o efeito de volume sobre o objeto e depois renderizar sua imagem completa. Vamos voltar no Asset Editor e agora habilitar a propriedade Bump. Vamos começar com o valor de 0,01 e clicar em Render para ver o resultado. Vamos lá. Ok, como podemos perceber, já temos um pouco de relevo sobre a superfície. É importante utilizar valores bem sutis para não criar um efeito exagerado. Vamos colocar agora o valor 0,05 para poder testar e clicar em Render novamente. Vamos lá. Ok, observe que ao adicionar o efeito Bump, também acabamos criando mais efeito de reflexo sobre o material. É por isso que você deve trabalhar com valores bastante sutis para não exagerar nessa forma. Vamos voltar no Asset Editor, vou colocar o valor 0,03, que eu acredito que seja o valor suficiente para essa propriedade. Vamos selecionar uma parte maior do nosso objeto e clicar em Render para ver o resultado final. Vamos lá. Ok, após o render terminar,
nós podemos configurar a propriedade Exposure para reduzir um pouco a incidência da luz sobre o nosso objeto, olha lá. Isso também vai depender, claro, da iluminação que você está usando na sua cena, mas o nosso material funcionou perfeitamente. O legal desse material é que você pode testar outras cores, mantendo as mesmas propriedades principais e alterando apenas a cor do diffuse. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!